Vamos falar sobre Luiz Sinisterra, o colombiano que tem negociação bem encaminhada com o Cruzeiro. Vamos trazer detalhes deste negócio, a expectativa das partes para uma evolução e aí para uma contratação. O Cruzeiro buscaria mais atacante no mercado? Clássico nas quartas de final da Copa do Brasil, a preparação para o duelo com o Mirassol, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV, uma terça-feira importante, movimentada. Ontem a gente falava da semana que começava com muita expectativa por reforço e também pelo sorteio da Copa do Brasil. O Cruzeiro que volta aos treinamentos nesta quarta-feira à tarde, a programação já foi divulgada. Cruzeiro treinando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo viaja para o interior de São Paulo e joga na segunda-feira diante do Mirassol. Daqui a pouco vamos até atualizar o calendário do Cruzeiro, porque está definido. Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro. 2 jogos, decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil no Mineirão. Primeiro jogo no final de agosto na Arena do Atlético e a partida de volta depois da data FIFA de setembro, no dia 11 de setembro, uma quinta-feira no Mineirão. É o Cruzeiro decidindo em casa, foi assim o sorteio. O Cruzeiro esteve representado pelo Pedro Júnior, vice-presidente, e pelo Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol. Claro que a CBF ainda vai oficializar estas datas, mas pelo calendário que temos hoje, é uma tendência do primeiro jogo ser realmente na quarta-feira, 27 de setembro. E aí, o Cruzeiro teria no calendário agora o Mirassol na segunda-feira em Mirassol, dia 23 de agosto, o Internacional no Mineirão, depois, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, na Arena, o jogo com o Atlético Mineiro com o mando. No dia 30 de agosto, um sábado, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Aí vem a parada da data FIFA. No dia 11 de setembro, o Cruzeiro recebe o Atlético no Mineirão. É a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É um calendário que vai permitir aí com que o Cruzeiro tenha força máxima nos 2 jogos, necessidade nenhuma, por quê? Joga com o Mirassol na segunda, depois só no sábado diante do Inter. Aí na quarta-feira seguinte, então terá domingo, segunda, terça e a quarta para recuperação de todo mundo. Vamos só aguardar o horário, se será 7h30, 9h30 da noite. E depois joga no sábado, aí contra o São Paulo, se precisar, pode preservar um ou outro. Aí vem uma data FIFA e somente no dia 11 de setembro a partida de volta desta fase, então, de quartas de final da Copa do Brasil. Sobre o mercado, informação que a gente antecipou mais cedo, Cruzeiro tem uma negociação bem encaminhada com o atacante colombiano Luiz Sinisterra, 26 anos, ele pertence ao Bournemouth, da Inglaterra. O Sinisterra teve alguns problemas aí musculares, 2 lesões musculares nos últimos meses, que até atrapalhou o processo. Hoje ele está recuperado, vem fazendo treinamentos com a equipe inglesa na pré-temporada, não foi relacionado para amistosos, mas a questão física não deve ser problema. Claro que, fechando todos os detalhes que faltam, ele vai passar por exame médico e só será jogador do Cruzeiro depois de tudo aprovado. Mas é uma conversa que avançou bem nas últimas horas, uma negociação aí que já vem de alguns dias e caminha para um desfecho positivo realmente. É a informação que a gente tem. Alguns termos ainda estão sendo definidos, como, por exemplo, as condições para a vinda do Sinisterra. Claro que tem uma negociação bem encaminhada, né? Então são detalhes, mas o Cruzeiro trabalha com uma vinda do atleta para que ele fique alguns anos no Cruzeiro, até porque o combo, né, do Sinisterra, e aí quando a gente fala combo, envolve tudo
relacionado à grana, né? Não só em termos de aquisição, de salário, de comissão, de luvas e etc. Então, o Cruzeiro trabalha com o Luiz Sinisterra vindo, dando muito certo e ficando por algumas temporadas aqui na Toca da Raposa 2. É um jogador que teve o aval, claro, do técnico Leonardo Jardim. Acho que o currículo do atleta dispensa aí a apresentação, né? Nenhum jogador que não tenha qualidade não iria movimentar aí em 2 transferências quase 50 milhões de euros, né? É esse o atleta que o Cruzeiro quer e que negocia, e com uma negociação bem encaminhada e a expectativa de um desfecho positivo nos próximos dias. Claro que por se tratar de um grande jogador, né, de uma possível grande contratação, isso aí tem termos importantes para que tudo esteja ali no papel e a negociação seja totalmente fechada. Mas a expectativa é boa, vamos aguardar aí os próximos dias. E, fechando com o Luiz Sinisterra, o Cruzeiro parte para uma outra opção. Claro que tem um leque de nomes aí que o clube vem conversando. Quando a gente falava nos últimos dias e todo mundo achava que era o noticiário está repetido, é porque eram esses nomes aí que o Cruzeiro vinha conversando, né? E avançando aos poucos, sem chamar a atenção do mercado e assim vai. Mas a ideia é ter 2 atacantes aí para esta janela de meio do ano. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro em queda livre dentro de casa. Mesmo diante de 59.345 torcedores, a Raposa perdeu de novo de virada. Havia sido assim no fim de semana passado contra o Ceará. O Cruzeiro abre o placar contra o Santos, gol do Fabrício Bruno no finalzinho do primeiro tempo e toma a virada com 2 gols na etapa final. Resultado muito ruim para um Cruzeiro que sonha com a conquista do título. Já são 3 tropeços consecutivos dentro do seu estádio. Derrota por 2-1 para o Ceará no Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com o CRB na Copa do Brasil, que acabou sendo diminuído ou absorvido com a vitória fora de casa contra o mesmo CRB e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e agora esse tropeço diante do Santos. Guilherme, jogador do Peixe, foi o grande destaque da partida, com um gol e uma assistência. O Carboneiro definiu o placar a favor do Santos. Carboneiro, atacante paraguaio recentemente contratado. Depois da partida, Leonardo Jardim foi perguntado a respeito de reforços e disse, abre aspas, acredito que vamos trazer alguns jogadores para dar mais qualidade ofensiva nos corredores laterais. Só para completar, muita reclamação do Cruzeiro em relação à arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Ele acabou anulando um gol do Cruzeiro, o gol que seria do Caio Jorge, alegando uma falta de Matheus Pereira, num jogador do Peixe. Só para completar, Kaique, Romero e Christian receberam o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Mirassol. Cruzeiro que tem negociações avançadas para emprestar Lautaro Dias. Entre Cruzeiro e Ceará tudo acertado, falta o sim do atacante argentino de 27 anos de idade. Hora de falar sobre a torcida do Cruzeiro. Se a Raposa tem fracassado nas últimas 3 partidas no Mineirão, não é por culpa de seu torcedor. É que o Cruzeiro já colocou em 6 partidas do atual Campeonato Brasileiro mais de 50 mil torcedores. Número que inclui também pagantes, mas também aqueles que conseguem entrar com ingressos gratuitos. Bora aos jogos em que o Cruzeiro mais levou torcedores, 61.106 torcedores no empate contra o Galo em 18 de maio, 59.345 torcedores na derrota para o Santos nesse domingo, 57.747 torcedores na vitória por 2-1 contra o Palmeiras, 52.850 torcedores no 4-0 em cima do Juventude, 52.802 torcedores na derrota por 2-1 para o Ceará e 52.792 torcedores no Cruzeiro 2, Flamengo 1. Repare como o Cruzeiro tem conseguido bons resultados contra adversários na parte de cima da tabela e como sofre quando enfrenta times que se fecham para jogar contra a Raposa. Só para completar, o Cruzeiro fez 10 partidas em casa e tem uma média próxima a 45 mil torcedores por partida como mandante. E aí pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.